a Helena Werneck, que é mãe da Paulinha, e ela vai contar um pouquinho pra gente. Eu vou conversar aqui um pouquinho sobre como é que foi esse momento, né, do diagnóstico e o trabalho que ela desenvolve, a mudança de carreira, enfim, vamos bater esse papo aqui. A Paulinha nasceu em outubro de 87, então imagina, vamos contextualizar de que não existia internet, não existia nenhuma tecnologia dessa de rede de comunicação. Nasceu uma criança e é dito para você, seu filho ou filha tem síndrome de Down. Realmente o teu mundo dá uma virada, assim, dá uma cambalhota, parece que, puf, você freia e manda você ir para um outro lado, que não era o que você tinha planejado, né? Que era o que você sabia planejar. É uma confusão de emoções que você quer, você tem que dar de mamar, você tem que se controlar, você tem que se recuperar, você não pode ficar agitada, nervosa, mas toda a contextualização é disso, de algo novo, um caminho diferente. E não tinha internet, assim, celular, né? Essas ferramentas que hoje a gente pega, pesquisa uma coisa rapidinho ali no celular, dá uma olhadinha. Celular. Os livros que tinham eram livros que, sinceramente, eu não recomendo nem que você saiba o título desses livros, porque era você lia uma página, você chorava, porque a contextualização da época era muito diferente, era muito negativa. Então, não sei nem para que faziam aquilo que era para você. Era um livro, dizia-se, eu nem vou falar o nome não, mas eu não consigo esquecer o nome desse livro, porque ele foi muito ruim na minha vida, né? E eu acho que esse livro, agora que foi a sensação que me deu agora aqui, mas ele foi um dos desencadeadores de uma mudança. Eu não concordava com nada do que estava escrito ali, no sentido de não é que eu soubesse mais do que do livro. Eu não admitia uma pessoa dizer coisas. Minha filha era minha filha, aquela outra pessoa do lado era outra pessoa. Por que alguém pode dizer? Essa pessoa vai ser assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, assim, primeiro, quem é alguém? É Deus, é adivinho, para saber. Minha mãe tinha um conhecimento, porque era orientadora de classes especiais, era o nome na época, e ela tinha aquele conceito todo desse passado. E ela tinha opção de amigas dessa época, e essas senhoras, sempre muito cultas e muito gentis e tudo, elas foram me fazer uma visita e realmente corroboraram um pouco aquele conteúdo ali daquele livro. E assim, não é possível que alguém possa determinar o que será uma pessoa assim, né, enfim. E aí esse foi um grande motivo, eu falei assim, eu vou mudar isso. Naquele momento, ele tratava-se de um ser, de uma pessoa que tem as características próprias, que terá as vontades próprias, os desejos próprios e que tem associado uma síndrome de Down. Então, ali ficava se olhando uma parte do que é um componente dela, a síndrome de Down. Agora, ali tem uma pessoa que tem as vontades características. Eu falei, não é possível, não vou aceitar isso aqui. Eu vou acreditar nesta pessoa. O que essa pessoa pode dar? Ela pode fazer isso, aquilo, pode chegar até esse ponto, aquele. Eu vou dar todas as oportunidades para ela, para que ela possa dizer o que ela pode ser. Pô, não vai mamar, não vai comer. Eu falei, vai mamar. Nossa, a Paula ficou, acho que umas 2 semanas, coitada, que a criança quase morreu de fome. Porque, primeiro, tinha que ter o peito, aí tinha a história dos bicos, e vem bico da Alemanha, aquela coisa toda, né? Que hoje você faz assim, tem tudo aqui. E eu falei, vai mamar no peito. E aí, depois, assim, de um dia que eu já estava exausta, ela deitada na cama, o peito caiu em cima dela, ela começou a mamar. Eu fiquei 2 horas, eu não me mexia. Assim, e aí, aonde eu ia, era um paninho, deito, mas podia ser onde fosse. Eu deitava no cantinho lá, era o jeito que a Paula mamava. Então, assim, a gente vai descobrindo e vai adaptando pelo bem dela, né? Então, eu acho que a vida foi caminhando nesse sentido, a gente foi descobrindo. E ela podia mamar assim, e mamou pra caramba. Então, assim, tudo... Aí começou. Não vai mamar porque não tem força. Você foi provando pra você mesmo que o que você tinha, né? O que você... Essa coisa que te movia, que questionava os profissionais, era para questionar mesmo, porque ela ia fazer, né? Exatamente, eu sabia que, assim, eu acreditava nela, então de que forma a gente ia chegar lá, eu tinha que descobrir. Então, esse detalhe de dar de mamar para ela foi uma das formas, e você tem que ser persistente, perseverante nisso, acreditar. E tentar, e tentar, e tentar, e repetir, e repetir, e repetir. Aí dá esse primeiro sinal, aí você, vambora, é por aí. E aí,
tantas outras coisas que a gente tem que persistir, né? E foi, assim, exatamente, isso foi dando uma motivação e uma força, e o caminho era esse aí. Você tá certo, no caminho certo, né? E quando que você começou a ver que isso estava já interferindo com a sua vida, com o seu cotidiano, com o seu trabalho, né, com o que você estava fazendo, com a sua proposta, seu olhar, né, para a arquitetura e para o que você trabalhava, começou a falar, isso aqui já não me relaciono mais. E como é que foi essa transformação, assim, de carreira? Você está de licença, você tem um trabalho, você meta de licença e aquilo, cada vez as ocupações vão aumentando, as demandas vão aumentando e você vê que as demandas são muito importantes para esse resultado, aí você fica, volto para um trabalho ou não volto? Volto para um trabalho ou não volto? Primeira opção que passa na cabeça de qualquer mãe é sair do trabalho. E isso passou pela minha cabeça e eu, graças a Deus, eu tinha uma chefe maravilhosa que ela falou, você não vai sair do trabalho, o trabalho vai se ajustar à sua demanda e você vai ficar, porque é importante, eu me lembro a Lenisa falando isso para mim, você tem que ser Helena profissional, Helena mãe, Helena mulher, Helena tem que existir. Eu tinha 2 arquiteturas, eu trabalhava na CBTU com trens e eu tinha os trabalhos particulares que eram de construir, desenhar, projetar as casas, construir e decorar. Então, era um processo que realmente dava um retorno financeiro muito bom, mas na hora que a gente tem um filho com deficiência, a cabeça da gente parece que abre, assim, aquela coisa que cavalo usa, assim, acho que a gente faz assim e você começa a enxergar um mundo maior, as luzes ficam diferentes, as prioridades elas mudam, com certeza, eu acho que isso é um fato que acontece com grande maioria, as coisas que você dava valor àquilo, nossa, não tem a menor, não entra, nem aparece nesse teu universo, e foi um pouco que aconteceu com o meu trabalho. E aí conta um pouquinho, assim, surgiu o Meta Social, conta brevemente, assim, com o trabalho que foi desenvolvido, porque as coisas surgem de uma forma e vão se transformando, né? O próprio Chat 21, cada hora é uma coisa meio orgânica mesmo, até de acordo, desenvolvendo junto com os nossos filhos também, né? Mas que acompanha um pouco, os nossos filhos vão meio que guiando os nossos projetos, assim, no sentido, né, do desenvolvimento deles, a gente vai meio que acompanhando. Então, conta um pouquinho pra gente. Frente à dificuldade da época, de você sair desse emaranhado de emoções, porque a gente não tinha apoios, informações, Chat 21, não existia nada disso. Quando a gente chegou nesse ponto de falar, caramba, eu tenho muita cultura no seguinte, que eu consegui buscar muita informação para a época que era difícil, estamos falando de 90, por aí, 91, que eu vi o seguinte, como botar isso para fora, como levar isso para as outras pessoas. Foi decisório, eu falei, não, isso tem que acontecer, não dá para ficar, aquilo me incomodava, e na época não existiam redes sociais, telefones, celulares, que nada disso, o único caminho da gente poder vou falar assim, tipo, como se fosse um quadro, da gente jogar e a coisa atingia a muitas pessoas, era via televisão. Então, não é porque a gente quis ir para a televisão, não. O caminho da televisão, que era o de ver, porque não adiantava dizer assim, olha, anda, olha, fala. A pessoa tem que ver, a pessoa tem que realmente acreditar ali naquilo. Então, não adiantava ser rádio, tinha que ser vendo, né? A pessoa tinha que ver. E se eu conseguir chegar com algo bacana, positivo, focando em potencialidade numa televisão, todo mundo vai começar a entender aquilo dali. Então, simples assim, não tinha filho de ninguém, papai de ninguém, ninguém era amigo de ninguém, tem titio que trabalha ali, nada. Vontade. Olha, eu acho que muito legal, acabou surgindo o Meta Social por essas necessidades, mas antes de surgir o Meta Social, surgiram as ações. O Meta Social surgiu numa demanda de que a coisa cresceu tanto. Sim. As campanhas aconteceram, começou em 96 a primeira, 98, 2002, 2003. Quando acabou 2003, que foi a campanha que a Paulinha dançava pela televisão, também foi a primeira que ela fez, as antes foram outras, a coisa explodiu de tal forma que na televisão, nos jornais e na mídia, que a gente precisou se formalizar realmente. Então, assim, todo o meu trabalho do Meta, ele começou antes de ser o Meta Social, ele foi de informar as pessoas em qualquer canto desse país, hoje a gente já informa fora também, mas era
poder dividir a informação que a gente aqui, região sudeste, tinha com todo esse paizão. Usamos o caminho da televisão, que era o que se tinha na época, de maior apoio, para fazer essa divulgação. E assim surgiu o método. Hoje Paulinha está aí, independente, né, trabalhando, a gente está gravando essa entrevista, ela está no trabalho. E a ideia, né, eu digo como mãe, né, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente sempre tem uma visão pessimista do cenário pelo desconhecimento total do que se é, né? Então, quando eu tenho 3 anos né, Maíra está comigo há 3 anos, então eu olho para trás e falo, meu Deus, não é nada do que eu imaginei, é uma outra coisa, e eu vejo quanto essa Maíra me transformou e transforma a minha vida, e a gente está transformando outras coisas. Por isso que o programa chama Elas Transformam, né? Porque veio muito dessa ideia da transformação. E aí, essa pergunta que eu venho para você, assim, o que a Paulinha transformou? O que a chegada da Paulinha transformou? O que você imaginar? Porque nada é certo, né? Então, como é que é hoje você vê sua filha aí com 30 anos, trabalhando, fazendo, acontecendo, tudo que você construiu, né? As guinadas que a sua vida deu, profissionalmente? Como é que é? Eu tô perguntando aqui, eu já tô emocionada, porque é muito transformação. Não, é porque é engraçado que quando você faz uma pergunta, vai ficar passando um filmezinho, né? E ele não para de continuar. Para aqui, para poder responder a sua pergunta. Realmente, nossa, é muito doido você falar que Maíra tem 3 anos e você hoje vê como, né, com toda a informação, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, como é que ainda a gente tem uma visão, e como é que mesmo com toda a informação que você já tinha, podia não ser tão específica dentro da área, mas você já tinha ouvido falar, visto alguma coisa, como é que também cria essas expectativas. A Paula realmente foi transformadora no sentido, acho que desde que nasceu, porque ela e toda a situação me desafiou. E eu não quis provar nada para ninguém, eu tinha que provar para ela que ela podia. A transformação foi de uma coisa, a Paula tem uma serenidade, ela é muito brincadeira, zoeira, ela é igual meu marido, ela acorda de bom humor, mas ela tem eu digo, às vezes brinca até que é uma sabedoria engraçada, que às vezes a gente está aqui numa discussão, uma vez eu tive uma discussão muito séria com a minha mãe, e aí eu saí, quando eu voltei, eu falei, vou falar com a minha mãe, não, ela estava aqui na minha casa, e a Paulinha olhou, chegou assim para mim e falou assim, você não vai falar com a sua mãe, não? Então, desde que eu saí de manhã, que minha mãe tinha ficado com ela aqui, ela sacou tudo. E quando eu voltei e que eu não fui falar com a minha mãe, o que ela fez? Vem cá, me deu uma chamada daquela assim, simples e sutil, sabe? E aí tudo parou e tudo resolveu. Então, eu acho que são essas, eu estou dando um exemplo dela, mas que são coisas sutis que, quando eu falo que a gente era assim e fez isso, é que a gente passa a perceber essas sutilezas de transformação, né? De como ela também é um elemento transformador para a gente. Eu acho que hoje parece assim, a sensação que é muito particular, mas parece que às vezes o mundo está falando aqui e você está escutando num outro tom. É isso que eu acho que acontece. Às vezes tem coisas aqui, aí parece que você se afasta, que é assim, que o som para você ele vem diferente. Então eu acho isso, eu agradeço muito a minha cabeça, talvez mais muito cartesiana, da minha área, assim, da minha formação, me fez abrir e enxergar muito melhor as pessoas, o mundo, as relações, entender, sem às vezes uma palavra, entender realmente o que está acontecendo. Então eu acho que esse elemento transformador foi muito bom para mim, para a nossa família. O que eu vejo, assim, essas coisas que provocam você são os elementos... Fora dos nossos planejamentos, né? Exatamente. Quando a gente consegue navegar numa onda diferente daquilo que a gente tinha imaginado. Exatamente. São essas instigadas que eu digo que a vida vai dando em cada etapa, né? Que você vai fazer, ela vai sendo elementos transformadores.